Olá, amigos. EP25, componentes eletrônicos, falar um pouquinho da física dos componentes, principalmente o diodo. Então, a gente sabe que a passagem de corrente elétrica em um meio, né, vai depender da aplicação de um campo elétrico, né, para atrair essas cargas, que é o elétron, né, e da existência de portadores livres, no nosso caso, usualmente elétrons, né. Só que em semicondutores a gente passa agora a ter outro portador de cargas, que é a lacuna. Então, em metais como o cobre, a prata, a densidade de portadores livres é bem alta, né, da ordem de 10 a 23 por centímetro cúbico, enquanto que nos materiais isolantes essa taxa baixa para 10 a terceira por centímetro cúbico. Né? A energia para retirar um elétron daqui de um isolante em relação a um metal é muito maior. Né? Então, os chamados semicondutores, como o silício, eles vão ter densidades intermediárias, na faixa de 10 a oitava até 10 a 19, quando a gente vai interferir no material, implantando impurezas aceitadoras, inibidoras, doadoras, para aumentar essa capacidade do material, se ele for negativo ou positivo, né? No caso, essas impurezas vão contribuir para a condução tanto de lacunas quanto de elétrons. Enfim, os átomos de materiais com 4 elétrons em sua camada mais externa, tais como carbono, germânio e silício, né, que são os mais usados na eletrônica, ou ainda as moléculas com a mesma propriedade, vão permitir o estabelecimento de ligações muito estáveis, né, uma vez que pelo compartilhamento do elétron a gente precisa ter 8 na última camada de valência. Então aqui a gente tem que ter 2 vezes 4, sempre 8 elétrons compartilhados aí, né, e a bolinha é o núcleo atômico, onde vai estar o próton e o nêutron. Em qualquer temperatura acima do zero absoluto, né, que é menos 273 graus Celsius, ou 0 kelvins, né, algumas dessas ligações vão ser rompidas, que é a chamada ionização térmica, e vai gerar portadores livres, os elétrons livres. Os átomos que perdem elétrons se tornam positivos, né, a carga, né. Eventualmente, um ou outro elétron também escapa de outra ligação e é atraído pela carga positiva do átomo, preenchendo aquela ligação covalente. Dessa maneira, vamos ter uma movimentação relativa da carga positiva, que é a chamada lacuna, como eu falei, o buraco, né? Que na verdade é devido ao deslocamento dos elétrons que saem de suas ligações covalentes, que estarão ocupando outras, né? Como mostra essa figura aqui, ó. Então, vez por outra, um elétron ele sai dessa cadeia. Então, é como se esse átomo aqui ficasse mais positivo. Então, como se fosse um movimento da lacuna, né? Você pode pensar nisso em termos de hidráulica como uma bolha d'água subindo a superfície. Então, essa bolha d'água que subiu para a superfície deixou uma lacuna lá, né? É a mesma coisa aí. Quanto à densidade de cargas, né, a ionização térmica gera o mesmo número de elétrons e lacunas em um material puro, né, que não é dopado, não tem impureza. Então a densidade de portadores no material puro semicondutor é isso aqui, ó. Aproximadamente é a raiz, uma constante de proporcionalidade, um termo exponencial aqui, relativo à carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, a banda de energia do semicondutor, geralmente em eletronvolts, dividido pela constante térmica de Boltzmann, né, e a temperatura em Kelvin. Então aí a gente consegue ter a densidade de um átomo puro, e para o silício a temperatura ambiente, 300 kelvins ou 27 graus Celsius, gira em torno de 10 a décima centímetros cúbicos. Somente com essa densidade de cargas não conseguiríamos trabalhar na eletrônica. Então a gente dopa o material, insere impurezas nele, implanta ionicamente. Impurezas de outros átomos são como boro, fósforo, enfim, com características de aceite de elétrons ou de aceite de colunas. E a gente torna o material mais condutivo, menos condutivo, mais positivo, mais negativo. Então, essa chamada dopagem, né, quando a gente adiciona átomos de materiais que possuam 3 como alumínio ou boro, ou 5 elétrons como fósforo em sua camada de valência, a estrutura dos semicondutores, os átomos vizinhos vão reagir a tais impurezas e vão ter suas ligações covalentes incompletas, ou com excesso de elétrons ou com excesso de colunas. Né? Então, o material N, tipo N, vai ter excesso de elétrons, o material tipo P
vai ter excesso de lacunas, né, no caso. Materiais tipo PN, como eu falei, né, positivo e negativo, P lacunas, N elétrons, né, mais lacunas. Em qualquer dos materiais, a densidade de portadores minoritários, né, vai ser proporcional ao quadrado de sua densidade intrínseca e é fortemente dependente da temperatura, né, que é a ionização térmica, né, e definida pelas expressões abaixo. Então, o material N, ele é diretamente proporcional ao quadrado da sua natureza, né, sua densidade de cargas, dividido pelo número de lacunas aqui, que seria o material aceitador, né? E o contrário para a lacuna, né? Inversamente proporcional ao número de elétrons, que são impurezas doadoras. Partindo agora para os componentes propriamente dito, o primeiro semicondutor é o diodo, né? 2 terminais, um P e um N, um com excesso de elétrons, um com excesso de lacunas, uma junção metalúrgica, assim mesmo, simples assim, juntando dois materiais, um P e um N, a gente tem uma junção metalúrgica e vamos ter uma zona de depressão de cargas e forçando a circulação aqui, ou seja, atraindo elétrons para cá, atraindo lacunas para cá, vou ter uma circulação de corrente, né? Então, aí é o princípio, né? Eu estando com essa junção, símbolo do diodo, né? O anodo positivo, e eu aplicar uma tensão positiva aqui, uma tensão negativa aqui, eu vou ter esse diodo conduzindo a menos uma barreirinha de depressão, e caso contrário, ele não vai conduzir, né? Ele vai repelir cargas. Então, a gente aqui não deu tanto foco à física, mas é bom um pouquinho de entendimento sobre ela, para a gente entender aí os componentes na eletrônica de potência, que principalmente na potência vão servir apenas como 0,1, né? Fechado, aberto. Então aqui a gente tem um diodo de potência, tem um catodo, tem um anodo, né? O material P, aqui o material N, da ordem de 10 a 19, já é um condutor, né? Então a gente consegue, dependendo da tensão, aumentar, diminuir isso aí. Tem um substrato, né? Ele é montado em cima de um substrato de iodo, né? Se for um chip. E a curva é essa aqui, né? A curva da corrente direta em função do tempo. Tem uma hora que ela rompe a avalanche, ela rompe a barreira, normaliza e depois volta, né? A tensão também aqui, uma hora que eu rompo ela, depois se estabiliza, né? Então, eu aplicando esse veinho aqui, quando ela está positiva, ele está conduzindo. Quando ela tem essa forte queda, a tensão reversa, o diodo para de conduzir, né? Uma condução negativa aqui no caso, né? Exatamente esse intervalo aqui. Então, o comportamento dinâmico de um diodo de potência, principalmente, na verdade, é muito diferente de uma chave ideal, né? Assim, um zero, né? Ideal, né? Como se pode observar anteriormente. Supomos que se aplica uma tensão VI ao diodo, alimentando uma carga resistiva. Cargas diferentes podem alterar os aspectos da forma de onda, né? O resistor, tanto a forma de onda da tensão como corrente são iguais, né? Então, durante T1, remove-se a carga acumulada na região de transição. Como ainda não houve significativa injeção de portadores, a resistência da região N é elevada, produzindo um pico de tensão. Indutâncias, assim como capacitâncias parasitárias, podem aparecer, né? Durante T2, tem-se a chegada dos portadores e a redução da tensão para cerca de 1 volts. Então, esses tempos vão ser tipicamente da ordem de centenas de nanosegundos. E no desligamento, a carga espacial presente na região N deve ser removida antes que possa reiniciar a formação da barreira de potencial na junção. Enquanto houver portadores transitando, o diodo se mantém em condição. A redução em V1, né, se deve à diminuição da queda ôhmica, e quando a corrente atingir seu pico negativo, é que foi retirado o excesso de portadores, iniciando-se então o bloqueio do diodo. Então, essa taxa de variação da corrente associada às indutâncias do circuito vai provocar uma sobretensão negativa. Ok, isso foi um pouquinho da física, e a gente sempre considera o dispositivo idealmente, mas tem que saber que não é ideal, né? A curva real seria essa estudada aí nas junções, né?